Olá, abençoadas! Estamos aqui, mais um episódio do nosso podcast Reconectadas com Deus. Eu sou a missionária Tarciana Trindade e é com muita alegria, que eu convido você para estar aqui conosco, conectada nesse dia, com esse episódio, aprendendo mais de Deus e de histórias de resiliência e superações de mulheres incríveis. E hoje, nosso podcast tem a honra de receber a amada amiga Cristiane Valentim, uma pessoa extraordinária, uma linda história de superação, uma mulher de fé, de resiliência, de propósito, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de parar para escutar testemunho e a trajetória dessa mulher. Então, convida uma amiga para estar conosco e vamos começar esse podcast que vai ser extraordinário hoje. Tarciana, para mim é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Muito obrigada desde já por esse convite. E eu quero passar a minha experiência para os seus seguidores, os telespectadores e os ouvintes que vão se tocar com tudo que a gente vai conversar aqui, eu tenho certeza. Cris, eu a chamo de Cris, carinhosamente. Amiga Cris, o podcast de hoje, tem a honra de te receber. E com um tema que tem tudo a ver com a sua história de vida, sua história de resiliência, que é Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? E tenho certeza que assim é a sua trajetória de superação. A sua história, que eu conheci um pouco do seu testemunho, muito impactante, através daquele chá de mulheres que você palestrou. E eu quero saber como começou esse agir de Deus na tua vida, Cris. E antes de conhecer a trajetória de Cris, sua linda história de resiliência, de superação, eu quero que vocês conheçam um pouco da apresentação da história dela, da vida dela, dessa pessoa extraordinária. Meu nome é Cristiane Valentim, sou apresentadora do programa Cultura na Janela, pela emissora Rede SBT-TV. Sou diretora da revista Impacto Virtual, artesã, artista plástica, sou empreendedora, gestora em marketing e faço parte da Academia de Letras e Artes da cidade de Paulista, onde lá eu estou como diretora de marketing da academia. E, entre outras funções, eu vivo no mundo dos artistas. Então, é assim que o pessoal diz, eu sou uma multiartista. Cristiane, querida, hoje você está em uma linda jornada de sucesso, como diretora dessa revista Impacto Virtual, que eu tive a honra de sair na capa, destaque também, Ministério Mulheres Águias. Você traz essa oportunidade, para a gente trazer visibilidade para o nosso trabalho. Mas eu quero saber como começou a jornada dessa Cris de sucesso no processo. Minha conexão com Deus começou desde o início, no nascimento, onde Deus nos livrou da morte, a mim e minha mãe. E aos 10 anos de idade, eu já tinha essa conexão com a arte e com Deus ao mesmo tempo. Nem sempre eu fui evangélica, eu nasci em uma casa onde todos eram católicos, então eu estava ali. Mas nessa trajetória, aos 13 anos de idade, através de um sonho que meu irmão teve, Jesus chamando ele para a igreja, ele foi para a igreja. Como eu era ligada muito ao meu irmão mais velho, ainda sou, eu fui com ele para a igreja. Então, a princípio, a minha ligação com Deus ali, de catolicismo para o cristianismo, eu fui por conta do meu irmão e não de Jesus. Só que quando eu cheguei dentro da igreja, Deus ficou falando ao meu coração. Eu fui batizada, eu recebi o dom de línguas, profecias, E eu não entendi ainda o que era, porque era uma adolescente, tinha 13 anos. E Deus foi cuidando daquilo, foi me ensinando a controlar, a falar. E eu fui buscando, eu fui estudando, e fui crescendo ali dentro da igreja. Então, minha conexão com Deus é de lá, desde o nascimento. E tive várias experiências com Deus, Depois que eu me casei, com os filhos pequenos, eu me separei. E teve um momento na minha vida onde eu passei uma experiência linda, junto com minha filha, de 5 anos. Na época, ela tinha 5 anos, meu menino tinha 3. E eu me ajoelhei diante de Deus com minha filha, porque a gente estava passando dificuldades e eu não queria sair pedindo. E eu disse, Deus, eu sou filha de um rei.
de um Deus, Pai, dono de todas as coisas que há. Então, se eu pedir a Ti, Senhor, o Senhor vai prover. E me ajoelhei com minha filha, a gente pediu, orou, ali com muita fé e lágrimas, chorando mesmo, pedindo a Deus. E assim que a gente terminou de orar ao Senhor, a resposta veio. Começou as pessoas batendo a minha porta, trazendo dinheiro, pão, mantimento. Foi feira, para você ter noção de quantas pessoas Deus usou na minha vida, que deu para passar uns 6 meses. E isso com coisas supérfluas, com carne, com Danone, com biscoito, com tudo. Fora arroz, feijão, carne, né? Deus foi providência de todas as maneiras naquele dia, porque eu tive fé e orei, e Ele honrou a oração. Então foi muito lindo essa experiência que eu vivi com Deus, né? É muito forte. Isso eu conto também no meu livro, que é Buscando Forças para Seguir em Frente, né? O primeiro livro, eu conto nele aquela história, uma das histórias de superação que eu tenho. Pessoal, vocês perceberam que ponto crucial a amada Cris falou aí na sua fala? Que o que levou ela no primeiro momento a se reconectar, a se conectar com Deus, não foi de forma espontânea, mas foi o carinho, o amor que ela tinha pelo irmão. Então o irmão a convidou, ela foi, e Deus se utilizou desse convite para trazer uma mensagem de conexão dele para com Cristo. E é isso que acontece em nossas vidas. Muitas vezes, agindo o Senhor, quem impedirá? Porque Deus ele usa de vários meios para nos reconectar com Ele, para nos conectar com Ele, né? Para que a gente possa verdadeiramente escolher essa boa parte desse relacionamento com Deus. Não é sobre religiosidade, né? É sobre intimidade com Deus. É sobre relacionamento com Deus. Cris, trazendo uma reflexão da sua trajetória, da sua história, eu quero que você fale para nós, né? Qual foi um outro momento na sua vida que você sentiu esse agir de uma forma poderosa de Deus na tua vida? Durante o meu divórcio, foi um momento, assim, também um dos momentos marcantes, né? Que eu vi o agir de Deus na minha vida. Porque não é fácil você ser mãe solo. Não é fácil você ficar com uma criança de 6 anos e uma de 4 anos. Você se vê desempregada. Eu fiquei sem pensão nenhuma. O apartamento, na época, estava pagando ainda o apartamento. A minha água foi cortada, mas Deus é tão maravilhoso que quando o homem foi cortar, o profissional, e ele viu que eu estava com 2 crianças, ele disse, olha, eu vou vedar a parte que entra, mas a parte que sai a água, eu vou deixar aberto para a senhora vir aqui tirar, encher os baldes e não ficar com água. Então, Deus Né? age dessa maneira, né, na minha vida. E eu me vi, o que é que eu vou fazer agora? 2 crianças sem pensão, sem emprego. E detalhe, eu não tinha terminado os meus estudos. Eu não tinha feito uma faculdade, né? E o que seria? Porque eu casei com 16 anos. Eu era uma adolescente ainda. Então, aos 26 anos, eu me vi assim, perdida. E quem fez me encontrar? Deus. Quem me deu forças? Ele. Então, foi quando eu vendi um teclado que eu tinha e fui ser suloqueira. Fui vender confecções, levava meus pequenos comigo. O pessoal da igreja dizia os soldadinhos de Cristo. Porque eu estava lá com eles, né? Eu era da comissão de oração. Eu sempre fui uma mulher de muita fé. E eles estavam comigo. E se eu ia trabalhar, eles iam comigo. Eu lavei roupa para fora, eu fui garçonete. Quando fui garçonete, teve uma vez que eu estava com um sapato menor do que o meu número, porque eu não tinha, e tinha que ser um apartamento. E detalhe, o pé doendo, sorriso no rosto. Não podia beber água, não podia comer, mas servia comida e água aos outros. Então, é muito difícil você passar por isso. Mas quando você é mãe, você se ver na situação que você quer é alimentar os seus filhos. E com honestidade, né, fazer tudo com lisura, que a gente possa alimentar sem fazer nada errado. E é isso que eu queria. Então, eu consegui. Eu passei por muitas coisas, tive emprego para dormir só 3 horas. Eu tinha 2 empregos e eu ainda estudava, eu voltei a estudar. Eu me formei junto com minha filha. Com 17 anos ela se formou e eu me formei. Minha primeira formação é educadora infantil.
né? O antigo magistério, que hoje é o normal médio, então tem essa mudança. Foi a minha primeira formação. E que emoção me formar junto com a minha filha com 17 anos. E aí a gente foi para a faculdade, eu consegui uma bolsa. Ela hoje é psicopedagoga, eu sou gestora em marketing, né? Tenho o meu rapaz, o meu filho de 4 anos. E eu consegui, mas eu passei por muitas situações, e se eu for contar aqui, a gente passa o dia todo, muitas experiências, mas Deus sempre se fez presente em minha vida, sempre. E uma coisa que eu não tiro de mim, né? Pode me tirar tudo, mas Deus, Ele está aqui. Ele está aqui. Não tudo em mim, dentro de mim. E toda vez quando eu fico triste, quando eu estou desanimada, Deus diz assim, por que tu estás assim? Eu te dei a vida, você está viva. Olhe para o céu, olhe para a chuva. Isso aí, tudo fui eu que fiz. Será que eu não vou suprir as tuas necessidades? E o que eu já fiz até agora por você? Então, essa fé é que me move, essa fé é que me leva adiante, e essa fé é que me faz ajudar outras mulheres, outras pessoas a seguir em frente. Fiquei muito emocionada com essa história, Cris. Esse processo de resiliência, realmente emocionante. Tenho certeza que todos que estão aí ouvindo ficaram muito tocados também. É emocionante. Eu quero que você, né, possa estar compartilhando conosco aqui como é que foi para a Cris, né, chegar a essa mulher reconhecida, premiação merecida como apresentadora de TV, diretora de uma revista de grande impacto, né, com premiações. Então, fala pra gente um pouco aí dessa trajetória. Bem, eu comecei com artesanato, né? Durante a minha gestação, eu já fazia artesanato para cuidar dos meus filhos, para fazer enxoval. Então, artesanato sempre esteve presente em minha vida. Eu sou artista plástica, sou arte recicladora, faço parte da Rede Solar, que é de Arte Recicladores de Pernambuco. Então, eu também dou aulas, dou oficinas, mas a minha parte de comunicadora começou quando eu trabalhava na prefeitura da cidade paulista, e eu apresentava os eventos como cerimonialista, né, as conferências, os eventos públicos, eu estava ali, shows que tinha os projetos da secretaria, onde eu trabalhava, Secretaria de Políticas Sociais, e eu comecei ali como comunicadora. Quando teve a pandemia, eu comecei a fazer lives e senti a necessidade de divulgar os artistas. Aí eu comecei a princípio dando aula de artesanato, e teve uma artesã que fez assim, tu faz um favor para mim? Eu faço. Você me entrevista? E eu faço assim, aí eu na minha cabeça, mas eu nunca fiz isso, né? Aí eu disse, vamos embora. E mesmo com medo que as meninas, vai com medo mesmo. Verdade. Eu comecei. E eu deixei os meus vídeos antigos lá atrás, até para mostrar nas minhas palestras o quanto a gente pode evoluir, né? Aprender. E eu mesmo tímida, tudo, fiz a primeira e todo mundo foi gostando. Era papo sério com o Cristiano e Valentim. E foi crescendo esse papo sério. Só que muitas personalidades da cultura pernambucana começaram a me procurar. No início, era eu que procurava. Você quer ser entrevistado por mim? Você quer ser entrevistado por mim? E quando a fama vai surgindo, as pessoas chegam para mim e fazem, você pode me entrevistar? Então as coisas mudam. E começou Cultura na Janela. E todo mundo me perguntava, por que Cultura na Janela? Porque é a janelinha que se abre quando a gente abre a live, a janelinha do celular. Cultura, porque é todo o movimento cultural ali presente. Então, Cultura na Janela. E aí, através das lives, eu recebi o convite pelo Gilberto Romuno, né, o dono da emissora, para fazer um programa de TV. E eu, idealizadora do programa, formatei todo o programa, onde tem música, artesanato, eventos, poesia, tem todos os blocos, né? O quadro é 1 hora de programa que vai ao ar. E eu já ganhei um prêmio a nível internacional da Argentina, o prêmio Nevado de Ouro Solidário, que é um dos prêmios internacionais mais bem vistos lá fora, por conta do programa Cultura na Janela, graças a Deus. E cresceu de tal forma, né, que temos aí personalidades da nossa cultura pernambucana que participaram, como Nono Germano, Nena Queiroga, Cristina Amaral,
entre outros artistas, né? A Banda da Feira, lá de São Paulo, temos Humberto Boni, de Caruaru, e tantos outros artistas que passaram. Mas eu também divulgo os nossos poetas, que eu sou escritora, e tem as minhas empreendedoras, que eu também ajudo a divulgar o trabalho delas. Estou na feira de artesanato e mostro o trabalho. Então, assim nasceu o programa Cultura na Janela. A revista Impacto Virtual, que veio impactando mesmo todo mundo, na verdade, vocês vão se surpreender, que é coisa de Deus também. Esse nome Impacto, eu já tinha feito um workshop de marketing digital, que o nome era Impacto, Marketing e Tecnologia. E eu tenho essa marca até hoje, que foi junto com o Beth, a gente fez, foi ótimo. Foi depois, após a pandemia que a gente fez, e foi um sucesso. Foi um sucesso. Só que eu não me lembrava desse nome Impacto. E aí eu estava fazendo de madrugada, estava no celular, e no celular foi criado a revista. De todo o formato, a capa foi meu rostinho, tudo. E o nome que me veio à mente foi Impacto. E eu coloquei Impacto. No primeiro exemplar tem o nome só Impacto. No segundo já foi Impacto Virtual. E assim ficou. E foi um sucesso. E quando eu fui olhar nos meus arquivos, tinha lá o nome Impacto. Era o mesmo. Então, assim, tudo tem a ver, né? O propósito de Deus, porque a gente pretende fazer outro workshop. E aí já tem o nome Impacto lá, Marketing e Tecnologia. A revista veio para ficar. É uma revista jornalística que traz informação, traz atualidade, poesia, né, que divulga as marcas, os serviços, os eventos. E os anúncios da nossa revista são de forma muito responsáveis, com responsabilidade, com respeito aos profissionais e a nível internacional. E a gente ganhou um prêmio recentemente, que foi a medalha Mandacaru, e 2 certificados, um como amigo da cultura e o outro como jornalista. E eu não sou formada em jornalismo, mas foi um jornalista que olhou para mim, olhou para a revista e disse: "Você é jornalista, sim." E me deu esse título. Então, eu sou muito grata a Deus, né, por essas conquistas. Vamos lá, pode levar. Cristiane Valentim. Meu Deus, que currículo! Que currículo admirável, Cris. Mas tem algo que você falou naquela palestra lá no Chá de Mulheres, que eu escutei seu testemunho. E você também trabalhou como decoradora, não foi, Cris? Fala aí essa experiência para os nossos ouvintes. Essa história, eu comecei do zero com eventos. Eu trabalhava numa casa de eventos para ganhar R$ 30 para comprar o leite dos meus filhos. Detalhe, eu chegava a fazer 90 arranjos de flores em um dia para ganhar esse valor. Mas para mim era válido, né? Para sustentar meus filhos. E aí, quando eu pedi para sair, a dona disse assim: "Eu sei que você vai montar o seu próprio negócio, que você tem todo jeito para isso." Nos intervalos do trabalho lá, eu ficava observando o pessoal fazer os bonecos, os painéis, tudo. Fui aprendendo tudo para fazer também. E aí eu saí de lá da casa e fiz uma festa para meus filhos. Os bonecos chapados, não sei se vocês sabem, chapados eles não, a folha de isopor, né? Fiz, mas ficou lindo a festa. E uma vizinha foi a convite da minha mãe e ela gostou muito da festa e perguntou quem fez. Minha mãe fez, foi minha filha. E eu fui, ela me mandou me chamar na casa dela. Ela disse que queria a festa de 2 anos do filho, o tema Ursinho Puff. E eu falei assim: "Olha, eu não tenho nada para te mostrar. Eu não tenho uma foto para te mostrar." Né? E realmente eu não tinha. Na verdade, eu não tinha nem R$ 1. Eu dava zero, não tinha R$ 1 no bolso. E não tinha foto, não tinha nada para mostrar, material nenhum. Mas eu fui na fé, com medo mesmo, e disse para ela: "Se você confiar", porque ela queria a festa completa, com foto, filmagem, buffet, sacolinha cheia, tudo, né? A festa toda completa. Eu disse: "Se você confiar em mim, fechar, no dia 15 de outubro, às 15 horas, sua festa estará completa do jeito que você quer." E ela disse: "Fechado." E eu fiquei assim, né? Impressionada, mas a gente fechou o contrato e no dia 15, no horário que ela pediu, a festa estava lá, completa.
com a entrada que ela deu, eu comecei a fazer a festa. E o melhor de tudo é você escutar dela dizer assim: você me surpreendeu. A festa é mais do que eu esperava. Então, isso para mim foi gratificante. E daí eu criei Cris Artes Festas e trabalhei durante 10 anos. E essa minha primeira cliente hoje é minha amiga e irmã, que trabalhou comigo como minha sócia durante os 10 anos. Cris, amada, muito obrigada. Estou muito honrada de ter recebido você neste dia, podcast. E a sua história, seus testemunhos realmente tocaram os nossos corações. E eu tenho certeza, né, que todos os ouvintes estão saindo desse podcast com uma fé renovada. Amém. Gratidão. Eu agradeço, Tati, por esse convite, por estar aqui com você, por dividir um pouco da minha experiência, né, com seus ouvintes, com seus telespectadores, com seus seguidores. Para mim foi uma honra, um prazer estar aqui com você e sua equipe. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amada Cristiane Valentim, mais uma vez, muito obrigada, porque a sua presença nesse episódio do nosso podcast realmente foi muito enriquecedor. Seu testemunho, sua história de resiliência, de fé, de propósito, de superação. E estamos aqui com a certeza, a convicção de que Deus está agindo na sua vida também, que está nos ouvindo. E Deus, ele nunca para de agir na vida de quem confia, né? Então, Cris foi esse grande exemplo nesse dia, que Deus, ele age nos pequenos e nos grandes detalhes. Então, que Deus abençoe tua vida poderosamente, Cris, teu ministério, sua jornada de fé é incrível. E também não posso deixar de convidar vocês para estar conosco, né? Dias 17 e 18 de outubro será a nossa 5ª Conferência Mulheres Águias, com o tema Maria escolheu a boa parte. E essa não será tirada. Tenho certeza que serão 2 dias de transbordar de Deus, e você vai estar com a sua fé de uma forma elevada, intensa, aos pés de Jesus, escolhendo a boa parte nesses 2 dias. Venha estar conosco e até o próximo episódio do nosso podcast Reconectadas com Deus.